Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então você que ainda não é inscrito, esse aqui é o meu canal Portal Esportivo. Se inscreva aqui e já deixa aí o seu like para o nosso vídeo. E vamos lá, o tema de hoje é muito importante e apesar de não ser um especialista nisso, eu acredito que eu posso agregar. Então nós vamos falar sobre transtornos alimentares, principalmente três transtornos que eu acho que muitas pessoas podem conviver com uma pessoa com esse transtorno, ou pode ser que você tenha alguém na sua família, um paciente, um aluno que apresente. Tem algumas características que são bem simples de detectar e que você pode ajudar essa pessoa. O primeiro dos transtornos que nós vamos falar é anorexia. Muitas pessoas conhecem aí como anorexia nervosa e ela tem a ver com autoimagem, né? A própria imagem que a pessoa tem quando ela se olha ali no espelho, a imagem que ela tem, né? Diferente do que a sociedade às vezes vê, né? Nesse caso da anorexia, as pessoas elas acreditam que elas estão gordas, que elas estão acima do peso. E para muitas pessoas não, elas já estão dentro do padrão de peso, né? Então, para essa pessoa, ela ainda está gorda, ela ainda precisa emagrecer. E esse emagrecimento, ela vai buscar ele a todo custo, independente do que ela precise fazer, né, para que isso aconteça. Então, essas pessoas, elas adotam muitas vezes dietas muito restritivas, às vezes começam a ficar mesmo sem comer, para chegar nesse determinado peso. Às vezes eles colocam um objetivo ali, chegar a um determinado peso, e essa pessoa pode ter ali diversos problemas decorrentes aí dessa redução do peso corporal. Como, por exemplo, nas mulheres, elas podem ter alterações hormonais, elas podem ter também a ausência da menstruação, né? Então isso pode aí afetar uma série de outros fatores relacionados à saúde da mulher, né? Bom, entre esses fatores e esses possíveis prejuízos, a gente pode aqui citar que essas pessoas elas podem ter problemas intestinais sérios, né, devido a essa ausência aí da alimentação adequada, problemas de fertilidade que infelizmente podem causar danos futuros para ela, né? Além disso, pode estar relacionado aí a fatores psicológicos. Então essa pessoa pode estar também com síndrome do pânico, pode estar muito depressiva e então isso pode ser assim um dos fatores que na verdade pode estar ocorrendo algo muito maior com essa pessoa, né? Então fique de olho aí com alguém que apresente essa busca constante pelo baixo peso, a negação para se alimentar, né? Então a gente tem que ficar muito preocupado se isso estiver acontecendo. O IMC dessas pessoas, normalmente elas estão aí abaixo de 18, 17. Então aí já também tem que ligar um alerta, porque esse peso já está abaixo com relação à altura, né? Sabemos que o IMC não é o melhor das medidas, mas é um dos fatores que a gente pode considerar sim, tá bom? Bom, mas e aí, as pessoas que têm anorexia, como elas podem tratar, né? Então, o tratamento também é multifatorial. Então, nós temos que tentar ajudar essa pessoa, tanto na questão psicológica, acompanhamento de um psicólogo, alguém que tenha esse know-how, né? Também a melhoria da alimentação, na verdade, é a volta da alimentação normal para essa pessoa, e nós vamos ver que um fator começa a ajudar o outro. E o principal é que a pessoa ela melhore a sua autoimagem, a sua percepção de que está tudo bem, que ela não precisa reduzir tão drasticamente o peso e que na verdade o peso não significa nada, né? A gente está ali usando só um parâmetro, mas ela tem que se preocupar com a sua saúde, a sua composição corporal, tá bom? E agora vamos falar aí do nosso segundo transtorno, não menos importante, vamos falar da bulimia, né? A bulimia também é uma patologia, né, que tem aí de origem psicológica, multifatorial também, conhecida como transtorno alimentar, porém essa pessoa pode também estar passando por outros problemas, assim como nós vimos na anorexia. Só que a bulimia, a pessoa adota um padrão diferente de como lidar com essa futura diminuição do peso que ele quer tanto. Então eles normalmente fazem isso induzindo o vômito, né, colocando o dedo
na garganta ou algum objeto, que seria pior ainda, né, para induzir esse vômito. Isso vai acontecer principalmente nas refeições que essa pessoa tem, que ela fica com peso na consciência. Então ela comeu alguma coisa que ela acha que não deveria ter comido, apesar de gostar muito, de estar com vontade, e logo após ela sente aquele peso na consciência, ela vai e provoca o vômito. E ela começa a fazer isso repetidas vezes. E vocês já imaginaram como que é desconfortável para o nosso organismo vomitar, né? Você regurgitar ali, então isso começa a não fazer bem. Aquela sensação de queimação, imagina isso repetidas vezes, né? Além dessa indução do vômito, pode causar lesões na região da garganta e principalmente nas pessoas que adotam isso a longo prazo, tá? Ah, mas então são as pessoas que provocam o vômito? Nem sempre. Eles às vezes podem utilizar de outras estratégias, como utilização de laxantes e diuréticos, né? Remédios ali para você induzir a perda de peso. Então você vai urinar bastante, você vai muitas vezes ao banheiro, mas numa tentativa de emagrecimento, numa tentativa de corrigir algo que foi feito numa alimentação inadequada, que às vezes nem é tão inadequada assim, né? Então a pessoa começa a buscar constantemente esse emagrecimento e ela vai adotar essas estratégias que nós falamos aqui agora, tá bom? Bom, um comportamento que também pode acontecer no caso da bulimia é a pessoa adotar um hábito diferente. Por exemplo, ela sabe que ela vai provocar o próprio vômito, então o que ela faz? Ela aproveita para comer algo que ela gosta muito, por exemplo, algo muito calórico, muito doce, muito cheio de calorias. E ela sabe que posteriormente ela vai provocar o vômito. Então, os familiares têm que ficar atentos, porque essa pessoa às vezes, ela numa refeição, ela exagera muito, né? Porque ela sabe que ela vai vomitar após aquela refeição. Então fique de olho nessa alimentação inadequada, exagerada muitas vezes. Eles também podem ter o hábito de comer escondido alguma coisa, né? Algum alimento que ele goste bastante, e para que depois ele provoque ali o vômito. Mais dois fatores que são importantes. Essa pessoa ela pode também estar passando por um quadro depressivo, né? Então isso aí também pode estar dentro desse quadro depressivo. Então fique ligado. Às vezes a pessoa também ela apresenta um comportamento alimentar muito demasiado, ele está comendo muito e ela não está ganhando peso. Então como assim? Ela está muitas vezes utilizando medicamentos para, como eu falei anteriormente, ir muito ao banheiro ou para provocar o próprio vômito. Então não condiz o que ela está comendo e o peso que ela está apresentando. Então fique ligado. Como a anorexia, aqui nesse caso não é diferente, o tratamento também pode ter vários profissionais para que essa pessoa comece a se alimentar melhor, deixe de utilizar essas substâncias que vão causar prejuízos para ela futuramente. Muitas pessoas começam a fazer exercícios também sem nenhum tipo de preparo, exagerar nesses exercícios. Então fique ligado aí para nós todos podermos aí ajudar essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, no caso aqui da bulimia. E agora eu gostaria de falar com vocês sobre a vigorexia, né? Muitas pessoas da educação física mesmo não conhecem esse termo, vigorexia, nem sabem que existe. Outras pessoas já consideram a vigorexia como o oposto, o contrário da anorexia. Não é bem isso, mas vamos falar dela aqui agora. A vigorexia é um transtorno que essa pessoa pode apresentar uma autoimagem diferente da anorexia. Por exemplo, essa pessoa ela olha para o espelho e ela acha que ela está muito magra, que ela precisa ganhar mais peso. E normalmente essa pessoa deseja ganhar músculos. Então esse é o caso que infelizmente acomete muitos jovens, né? Onde existe uma busca incessante por ganhar massa muscular. E essa busca constante pode levar essa pessoa a muitos prejuízos, como uma alimentação muito rica em proteínas, exageradamente, vamos falar assim, né? Acima de qualquer recomendação, alimentos diferentes que essa pessoa não está acostumada a ingerir,
A utilização de suplementos alimentares sem a menor ajuda profissional, então essa pessoa busca e começa a consumir exageradamente aí suplementos alimentares visando esse ganho de peso corporal. E o que eu acho pior de tudo é a utilização de esteroides anabolizantes. Então essa pessoa, ela já viu que só na alimentação ela não está ganhando o peso que ela quer, a massa muscular que ela quer. Ela vai para os suplementos, também ela percebe que não é tão rápido assim. E aí ela vai para o terceiro passo, que seria os esteroides anabolizantes. E aí, infelizmente, essa pessoa pode ter sérios problemas no fígado, nos rins, no sistema imunológico. Não, pode afetar aí muito a saúde dessas pessoas. Então, esse é um caso, né? A vigorexia ela é muito comum. Infelizmente, em praticantes, muitas vezes de musculação, pessoas que almejam aquele corpo dos sonhos que vê nas redes sociais aí, ou na televisão, de pessoas famosas. E sabemos que isso muitas vezes não é nem saudável e nem tem porquê, né, ter esse objetivo de vida. Mas a vigorexia, então, ela infelizmente acomete muitas pessoas. Pessoal, só que a vigorexia ela não é só e exclusivamente relacionada ao ganho de massa muscular. Ela pode também estar relacionada ao exagero na prática de exercício físico. Então, vocês já imaginaram que tudo na vida tem um ponto médio, né? Tem o seu limite, você tem que fazer tudo na sua devida medida. E o exagero na prática de exercício físico pode também ser enquadrado e diagnosticado como vigorexia. Nesse caso, é um pouco mais difícil, porque as pessoas às vezes não percebem, os familiares, os amigos, os profissionais, porque essa pessoa não busca o aumento de massa muscular, mas sim ela percebe que o exercício traz benefícios para ela. Aquela sensação que ela tem após o exercício, ela viciou nessa sensação. Então ela começa a praticar muitos exercícios, mais de uma vez ao dia. Ela busca novas formas de se exercitar e muitas vezes em exagero. Então o seu corpo ele não consegue se recuperar entre uma sessão de treino e outra. E isso pode levar essa pessoa a ter um overtraining, a ter uma lesão muscular, uma lesão óssea, em tendões, então um monte de outras partes do corpo. Mas o que é principal, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa perceber que ela está exagerando na prática de exercício físico, exagerando muitas vezes na alimentação, na suplementação, e que aquele corpo dos sonhos, ele muitas vezes ele não vai ser possível, né? E se ele for possível uma vez, ele vai ser, infelizmente, à base de muitos medicamentos, à base de muita suplementação. Essa pessoa muda o convívio social, ela para de frequentar alguns lugares que ela acha que vai atrapalhar aquele objetivo dela. Isso pode também afetar o relacionamento dela com a família, com os familiares, no sentido de o marido, mulher, né, esposa, e também com os amigos. Então fique de olho aí nesses 3 transtornos que nós comentamos aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que se você não conhece algum deles, que tenha sido de boa serventia para você, deixa aí o seu like, o seu comentário se você gostaria de saber sobre alguma outra patologia relacionada ou não a transtornos alimentares, a exercício físico. Se você não é inscrito no canal aí, se inscreva e até a próxima.